Olá, pessoal, boa noite. Boa noite aí quem tá chegando. Mais uma live. Olá, Ricardo, boa noite. Mais uma live, essa live dessa semana, a gente meio que vai dar uma continuidade ao assunto que a gente falou na semana passada, que foi a respeito de separação, né? E a gente falou sobre casamento, falamos também a respeito da separação e essa semana a gente vai falar sobre a guarda dos filhos, sobre direito de visita, sobre pensão alimentícia, então é um tema aí complementar da live da semana passada. Se você não viu a live da semana passada, tem salvo aqui no meu IGTV, aqui do perfil do Instagram, e tem também lá no YouTube, tá? Então, se você tem interesse em saber a respeito de casamento e separação, é só ir lá. E se não viu, né, a live semana passada, é só ir lá que você vai ver lá na íntegra o que a gente conversou na semana passada, tá certo? Esperar só um pouquinho aí o pessoal entrar, pra poder não ficar o assunto no meio do caminho, né? E aí, pessoal, como vocês estão? Todo mundo empolgado com essa abertura do comércio? Abre, não abre, né? Aí abre, depois fecha. Tá uma confusão isso aí, né? Complicado, tomara que essa situação passe logo, né? Bem, pessoal, tá só mais um minutinho aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me vendo bem? Tudo certo? E dá um feedback aí, por gentileza. Porque eu acho que dessa vez eu tô conectada aqui no Wi-Fi, às vezes o Wi-Fi falha, às vezes é pior do que o 4G. Tá tudo certo, né? Então tá bom. Então, boa noite a todos que estão aí presentes, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar sobre guarda. A semana passada a gente falou sobre divórcio. E toda vez que a gente fala a respeito de divórcio, né? Não toda vez, mas na maioria das vezes, quando se tem um filho, aí a gente também tem que se discutir aí a questão da guarda, né? E aí isso surge muitas dúvidas, né, pessoal? Porque o que acontece? Não sei, assim, pra quem viu na semana passada, quando o casal não tem filhos e estão de acordo com separação, bastam eles irem até o cartório que eles efetivam essa separação deles, né? Agora, se tem um filho envolvido e o filho é aquele menor de 18 anos, não há possibilidade de você resolver a dissolução do seu matrimônio em cartório. Há necessidade de você entrar com ação judicial, porque aí o Ministério Público vai ser ouvido, porque o Ministério Público, ele sempre vai ser o garantidor das crianças. Então, todas as crianças que têm menos de 18 anos, elas são representadas ali, os seus direitos defendidos pelo Ministério Público. E por essa razão, quando se tem uma criança num casamento, para poder fazer essa separação, há a necessidade da intervenção do Ministério Público. E por isso a gente tem que entrar com uma ação judicial, tá certo? Então, assim, mesmo que os pais estejam de acordo ali com a divisão dos bens, com a guarda, com tudo, há necessidade de entrar com uma ação no judiciário, que aí esse acordo que o casal fez vai para o Ministério Público vai analisar e falar assim, não, o direito dessa criança está garantido, então pode aprovar aí esse acordo, entendeu? Então, não há possibilidade de, quando tem envolvido um menor, ser realizado o divórcio em cartório. E aí, quando a gente faz o divórcio ali na via judicial, né, a gente tem que decidir a guarda dos filhos, né? E aí a guarda dos filhos, se fala muito a respeito da guarda compartilhada, que é uma novidade que veio daqui agora recente, assim, eu acho que de 5 anos, se eu não me engano, um pouco mais de 5 anos. E essa guarda compartilhada passou a ser a regra para benefício dos filhos. E o que é essa guarda compartilhada? A guarda compartilhada significa que ambos os pais, tanto o pai como a mãe, vão decidir sobre a criação do filho. Então, eles vão decidir em qual escola o filho vai estudar, eles vão decidir qual plano de saúde o filho vai ter, eles vão decidir absolutamente tudo em conjunto com relação ao menor, com relação ao filho, certo? Só que essa situação, ela somente é recomendada quando os pais possuem uma boa comunicação. Porque quando há aquela separação de uma forma tão, assim, acirrada,
e que há dificuldade entre os pais de conversarem, não se recomenda que seja essa guarda compartilhada. Porque aí, se eles não entram em acordo, né, entre eles, como pode eles decidirem com relação ao filho, né? Tem uma pergunta aí do Ivan: Jó, até quando é obrigatório o pai arcar sozinho com a pensão dos filhos? E quais são os meus direitos? Mas pro final eu vou falar isso, Ivan. Pode acompanhar que a gente vai falar sobre pensão alimentícia daqui a pouquinho. Então, voltando à guarda compartilhada, a guarda compartilhada é isso, é ambos os pais decidindo a situação do filho. Seria como se fossem os pais ainda casados, ainda vivendo no mesmo lar. Só que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, pessoal, a guarda compartilhada não significa que o filho vai morar no mesmo tempo na casa do pai e no mesmo tempo na casa da mãe. Não é assim. A guarda compartilhada é a respeito da decisão com relação à criança. A custódia física, que é onde a criança vai morar, sempre a criança vai ter um lar como referência. Então, vai se escolher ou o lar do pai ou o lar da mãe como referência, e o outro vai ter direitos a períodos, né? A períodos em que o filho vá para a casa dele. Pode ser que sejam períodos iguais e pode ser que não, porque depende de onde a criança estuda, depende de onde o pai mora, entendeu? Então, é tudo analisado de acordo ao caso e de acordo ao benefício da criança, porque o primordial e o essencial da questão é o bem-estar do menor. É o bem-estar da criança que está em uma fase de crescimento, em fase de formação moral, e que a melhor situação para ela tem sempre que ser vista, tá certo? Então, a gente tem essa guarda compartilhada e a gente também tem a guarda unilateral, que seria um dos pais, apenas um deles vai tomar todas as decisões com relação à criança, entendeu? Então, ao invés da gente ter essa divisão das tarefas, né, de acordo com relação à criança, a gente teria apenas um decidindo. E isso é recomendado para quando os pais não têm boa comunicação, ou quando um dos pais diz o seguinte: não, eu não quero saber, eu vou mudar para o norte do país, para daqui não sei quantos mil quilômetros, eu não quero, eu acredito no meu companheiro e eu não quero influenciar com relação a isso. Então, é dessa forma que funciona. Então, a gente tem esses dois tipos de guarda: a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Independente da guarda, a gente tem a designação das visitas, né? Porque igual eu expliquei agorinha, quem tem a custódia do filho, que vai ter o lar como referência, o outro vai ter direito a visitas. Aí essas visitas dependem também da relação ali que tem com o menor. Se os pais não conseguirem entrar em acordo, o geral, né, o normal de ser arbitrado é que a cada 15 dias, o final de semana fica com um pai, né? Os aniversários da criança são alternados, um aniversário com o pai, um aniversário com a mãe. O aniversário do pai, ele sempre passa com o filho, o aniversário da mãe, ele sempre passa com a mãe. O Natal e o Ano Novo faz intercalado, o Natal passa com a mãe, Ano Novo passa com o pai, no ano seguinte inverte. Férias escolares a mesma coisa. A cada ano vai invertendo, isso se não houver acordo entre as partes, tá certo? Então, se não houver acordo, esse é o padrão estabelecido de questão de visita. E aí a gente ouve falar também a respeito da questão da visita supervisionada. Mas esses casos, eles ocorrem para casos assim muito extremos, em que há denúncia de agressão física, sabe? Em que, assim, é algo muito extremo em que a gente tem essa definição da visita supervisionada, tá certo? E com relação também à perda da guarda, também somente ocorre em casos muito extremos. E é uma situação muito complicada do nosso judiciário, né? Porque se exige que haja uma agressão física, se exige que há algum indício assim, muito forte do pai com relação ao filho, para que o pai perca, né, a guarda. E aí é muito complicado, a gente vê aí no noticiário muitas vezes acontecendo do filho chegar a morrer para depois falar: poxa, deveriam ter
cassado, né, digamos assim, a guarda desse pai. Então, assim, essa situação da perda da guarda, ela só acontece em casos muito extremos. Existe uma discussão também muito grande aí a respeito da questão de tirar a guarda da mãe, né? Que quando não se tem a guarda compartilhada, se deseja ter a guarda unilateral, aí há essa discussão. É a mãe que tem? É o pai que tem? E isso, querendo ou não, pessoal, é uma questão mesmo de temporalidade, igual a gente tem que a partir de 1976 que foi possível as pessoas se separarem, da mesma forma, hoje em dia ainda existe essa ideia de que quem tem que cuidar do filho é a mulher, né? Então, a não ser que seja um caso muito extremo da mulher realmente falar eu não quero, ou da mulher ter problemas com alcoolismo, ter problemas com drogas, ter problema de violência, essa mulher geralmente vai ter sim a guarda da criança, tá certo? A não ser que seja realmente um caso muito específico, né? A gente tem também a possibilidade que a partir dos 8 anos a criança ela pode sugestionar com quem ela quer ficar. E a partir dos 12 anos ela pode escolher. Então, nesse caso de idade, também há a possibilidade de escolher ficar com o pai. Mas não sendo, o nosso judiciário ainda é muito favorável a essa questão de dar a guarda à mãe, tá certo? E aí o mesmo ocorre, por exemplo, com relação a bebês, porque é uma questão biológica, né? Então, se a gente tem uma separação aí, e aí faz uma guarda compartilhada, como que esse pai vai ter o mesmo período de convivência com o filho do que a mãe? Não há possibilidade, porque existe a questão da amamentação, entendeu? Então, é muito delicado. É realmente definido a cada caso, né? Avaliado a cada situação, tá certo? Então, resumindo, a gente tem esses dois tipos de guarda, guarda compartilhada e guarda unilateral. Independente desses dois tipos de guarda, a gente vai ter aí a definição do período em que a criança vai ficar com cada um dos pais, tá certo? Na guarda compartilhada não significa que vai passar um dia com um, outro dia com o outro, porque isso perde o referencial da criança de lar, e isso não é o objetivo. Igual eu falei, o objetivo é o bem-estar da criança. A criança é o principal com relação a tudo, né? Então, se divide aí de acordo com o não prejuízo da criança, de acordo com a localidade em que ambos moram, com o colégio, e se organiza dessa forma e se estabelece as visitas, né? Isso pode ser feito de forma consensual no divórcio. Se não for feito, o juiz vai estabelecer. Como regra, o juiz estabelece a guarda compartilhada, mas não é recomendável de forma alguma quando o casal não tem boa comunicação, tá certo? E aí a gente tem a pensão alimentícia, que aí pergunta-se, né? Poxa, e se eu tenho guarda compartilhada? Então eu não tenho direito a pagar a pensão alimentícia, aliás, não tenho o dever de pagar a pensão alimentícia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o lar de referência não é o seu, se o período em que a criança vai ficar é maior com o outro genitor, há o dever de pagar a pensão alimentícia da mesma forma, né? E isso também é definido. É definido até um patamar de 30% do bruto do salário, né? Do pensionista, né? De quem ele está ali pagando. Mas 30% é o extremo. A gente vê que, por exemplo, para uma criança se estabelece aí um percentual de 15%, né? Em cima do salário bruto. Mas o salário bruto respeitando o desconto do INSS e imposto de renda, se for o caso, né? Então, ali, descontando os impostos, se calcula aí esse valor. Então, mesmo você tendo guarda compartilhada, isso não exime o dever de arcar com a pensão alimentícia. A gente também tem a pensão alimentícia de quando a esposa, né, ou a companheira, a mãe está gestante. Então, assim, independentemente, né, de se ter a certeza da paternidade, e que às vezes aconteceu isso, alguns problemas com relação a isso, porque está grávida, não se sabe exatamente a confirmação da paternidade. Mesmo assim, há o dever de pagar a pensão alimentícia. E quando a criança nascer, se por acaso verificar que não havia realmente a paternidade, a mulher tem a obrigação de devolver o valor recebido,
tá certo? Existe decisões nesse sentido, mas existe a garantia, né, para a mulher que está grávida e que tem ali o mínimo, né, de sobrevivência, de assessoria para esse período, tá certo? Então a gente tem os alimentos gravídicos também. Então a questão, até que o Ivan perguntou, agora eu vou voltar aqui, a questão de que ele perguntou da obrigatoriedade de arcar sozinho com as pensões, né? Hoje em dia a gente não tem essa obrigatoriedade que o pai tem que pagar a pensão, não é isso. Tem que pagar a pensão aquela pessoa, aquele cônjuge, né, ex-cônjuge, que não vai ficar com o menor na maior parte do tempo. E os dois precisam contribuir de forma igualitária dentro das suas condições para a criação e para a sobrevivência do menor. Então não existe aquela obrigação de que o pai que tem que arcar, não é isso. Os dois, de acordo com o seu trabalho, de acordo com as suas possibilidades, têm a obrigação de arcar com a criação, com o sustento do menor, tá certo? O Isaac está perguntando aqui, no caso do menor que está na guarda dos avós, a mãe, por algum motivo, perdeu a guarda. Diante de possíveis ameaças da mãe, qual o instrumento cabível para cessar essa pressão por parte da mãe? A gente também tem, eu acabei não comentando isso, pessoal, que a gente também tem a possibilidade de passar a guarda de um menor não só para o cônjuge, ex-cônjuge, né? Há a possibilidade dos avós terem a guarda, dos tios terem a guarda, porque a gente tem muitas famílias por aí que muitas vezes são desestruturadas, né? Então, como o benefício sempre é com relação ao menor, então há a possibilidade de outros membros da família terem direito à guarda desse menor. Da mesma forma que tem a possibilidade desses outros membros da família terem a guarda, também é assegurado o direito de visita. Por exemplo, há algumas situações em que o filho ele tem problemas com o pai. E aí o neto, né? Ele não deixa o neto encontrar o avô. Então, há a possibilidade desse avô entrar com uma ação para regulamentar sua visita ao neto, tá certo? Então, que é o menor de idade, né? Para poder não impossibilitar a convivência com a família. Então, a gente tem essa possibilidade de forma muito ampla. E a gente, inclusive, tem a possibilidade do caso de que, quando há a questão de, como se diz, adoção socioafetiva, de um padrasto ter uma convivência muito bacana com o enteado, né? E ali, diante daquela situação, após a separação, ele querer continuar com essa convivência. Então, esses laços que ligam não são apenas consanguíneos. Existe essa possibilidade também com relação ao socioafetivo e de que determina também essa possibilidade de visita, essa possibilidade de convívio. E quando o pai tem a guarda e a mãe não ajuda em nada para custar com os gastos do filho. Pois é, aí depende da situação, né? Porque se a mãe realmente não trabalha, aí fica um pouco difícil a exigência de que ela arque com os custos. Mas se ambos trabalham, ambos devem contribuir dentro da sua capacidade econômica, tá certo? Então, já foi aquele tempo, né, em que a vida, como se diz, a mãe não precisava trabalhar, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos e apenas o pai dava o dinheiro para poder criar, né? Hoje em dia já não é assim, né? E até antigamente, pessoal, quando se tinha aquela questão do divórcio, estipulava-se pensão para que a mulher recebesse do marido, né? Muito antigamente a gente tinha isso, hoje em dia já não existe isso mais, tá, gente? Se a mulher, ela não trabalha, é casada e depois se separa, mas ela tem uma condição de idade de continuar trabalhando ou de começar a trabalhar, juiz nenhum vai estipular uma pensão para esse caso não, tá? Existem alguns casos igual muito famosos, igual por exemplo aquele do Pato, né, o jogador de futebol com aquela Stephanie Brito, em que ela era jovem, largou a vida dela de atriz no Brasil, foi, se eu não me engano, para a Itália para acompanhar ele na questão do futebol dele, né? E aí, como ela se separou, voltou para o Brasil exigindo uma pensão assim multimilionária,
Só que o juiz não deferiu, mas ele deferiu um valor, se eu não me engano, foi algo em torno de 50 mil reais, que na época para ele era muito pouco, né? E para ela, pelo menos eu acredito que daria, né, para viver com 50 mil reais. A maioria das pessoas do Brasil vivem sem uma quantidade dessa, né? Só que pelo período de 1 ou 2 anos, que era o período dela se restabelecer, porque como ela voltou ao Brasil, né? Voltou às origens, ela voltou a ter condições de trabalhar. Então não existe essa possibilidade de pensão pro resto da vida não, para a mulher, tá? A gente tem direitos iguais realmente hoje em dia. Da mesma forma em que existe essa possibilidade da mulher requerer a pensão do marido por determinado tempo, também existe a possibilidade do marido requerer da mulher, né? Então, assim, se ele não tem condições de trabalho por um período e ele era um homem do lar, que a gente sabe que hoje em dia existe, então há sim a possibilidade, né, desse pedido de pensão, tá certo? Mas os custos da criança, eles devem ser divididos de forma igual, tá ok? E aí a gente tem também a possibilidade de revisionar isso, tá? Não é porque, por exemplo, a criança tem 2 anos de idade, ela tem uma rotina ali de vida, de escola e tudo mais. Aí agora a criança tem 8 anos de idade, já é uma outra realidade. Há possibilidade de se revisar isso, né? Da questão do período que passa com a mãe, do período que passa com o pai e também com relação à pensão. Tanto é que, por exemplo, se o pai paga um valor de pensão e perde o emprego ou reduz sua capacidade econômica, também há a possibilidade de entrar com uma ação para revisionar isso, tá certo? Aí se revisiona esse valor, reduz, ou também há a possibilidade de majorar. Um outro detalhe a respeito da pensão alimentícia é que a gente tem como menor de idade até os 18 anos, né? Só que se ele estiver cursando a faculdade, ele tem direito aí a entrar, a receber a pensão alimentícia até os 24 anos, se ele estiver cursando a universidade, tá? Aí se ele não estiver cursando, 18 anos, cessa o dever de pagar a pensão alimentícia. Só que não cessa de forma automática, tá? É necessário entrar com pedido para poder encerrar, tá certo? E uma questão real que a gente está tendo atualmente é por conta da pandemia do coronavírus. Porque como a gente tem essa questão da visita, do menor sair para ir para outra residência, né? E tudo mais, existe possibilidade de se restringir esse direito de forma momentânea, enquanto tá durando essa pandemia. Porque, como eu disse, o ideal, né, o que se prioriza é o bem-estar do menor. Então, se há possibilidade de ofender a saúde, a integridade da saúde da criança, há sim possibilidade de suspender a visita, de suspender aí essa guarda compartilhada por um período limitado, né? Até a situação se regularizar, para evitar qualquer contaminação. Porque a gente está vivendo isso, né? A questão do isolamento social, da impossibilidade de locomoção, de fazer determinadas coisas. Então, para se evitar, há sim possibilidade de atualmente, nesse período de pandemia, se suspender, né, esse acordado, né, em tempos normais, tá certo? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que não ficou muito clara, vocês querem que eu esclareça? Porque se não tiver, eu vou encerrar a nossa live. Realmente a semana passada eu acabei extrapolando o período, acabei falando demais. A intenção é fazer realmente vídeos curtos, né? Para que vocês possam acompanhar, para que não seja cansativo para ninguém e trazer informações bem pontuais e importantes aí para o dia a dia de todo mundo. Mais alguma questão? Então, assim, essa questão, pessoal, do menor, né, da guarda, envolve muito sentimento, envolve muitos detalhes. Atualmente a gente tem aí a questão da alienação parental, que é muito presente, mas que é muito difícil de comprovar, né? Que a alienação parental é quando um pai coloca o filho contra o outro pai, contra o outro genitor, né? Então, assim, é uma situação que a gente sabe que acontece, a gente vê isso muito de perto, mas que é uma situação muito difícil de comprovar, né?
mas que isso é muito prejudicial ao filho. E aí, no caso desses de alienação parental, a gente tem realmente as penalidades, né? A gente tem realmente as restrições com relação a isso. Porque a prioridade é o convívio do menor de forma igual, de forma pacífica com ambos os genitores e com a família dos genitores também, de forma muito tranquila, tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. A live vai ficar gravada aqui para poder quem não viu desde o início ver, né? E a semana que vem a gente tem live novamente na quinta-feira, às 9 horas. Na semana que vem eu vou receber um convidado especial, que é o Dr. Gengis Khan. Eu trabalho junto com ele. Ele é um advogado especialista em direito do trabalho para aeroviários. E ele vai trazer dicas aí, né, para o pessoal da área trabalhista e tudo mais. Vai ser na próxima quinta-feira, às 9 horas. Ivan, essa questão da alienação parental é muito complicada. Como eu disse, é difícil você comprovar, mas há a possibilidade, né? Então, assim, é uma ação muito desgastante, é uma ação que você envolve, né, muitas provas aí, e é realmente produzir provas. Hoje em dia a gente tem muita possibilidade de se registrar o seu momento, né, registrar a vida privada. Porque antigamente o que ocorria dentro da casa das pessoas, ninguém de fora sabia. Hoje em dia não, a gente tem um celular para poder registrar isso, né? Então, assim, é registrar, né, é ter provas para poder conseguir comprovar judicialmente que há essa alienação parental, tá certo? Bem, é isso, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada e até a próxima semana, viu? Tchau, tchau.